Então, irmãos, eu quero dar aqui, passar um segredo para os irmãos aqui, né, no livro de Samuel, né? A questão, esse estudo que eu vou passar aqui, né, esse segredo que eu vou passar aqui, ele está interligado com Atos 5, né, que fala lá que eu passo para os irmãos lá, né, da questão da retribuição de Al, né, Gamaliel, né, aquele Gamaliel, né, ali, que era professor, né, instrutor de Paulo, do apóstolo Paulo, né. Gamaliel significa o que eu passei lá no livro, no vídeo passado? Significa retribuição de Al, né, ou recompensa de Al, entendeu? Então esse Gamaliel lá que está em Atos 5, que passa para os irmãos, né, e ele era instrutor de Paulo, né, professor de Paulo, do apóstolo Paulo, entendeu? Então esse estudo que eu vou passar aqui agora de Samuel está interligado com esse estudo aí de Atos 5. Tá interligado, entendeu? Que é um segredo espiritual. E eu vou passar mais esse vídeo aqui, né? Eu falei que eu não ia gravar mais vídeo, né? Mas que é o último vídeo, na verdade, né? Isso aqui foi necessário gravar, porque para poder encaixar com o outro estudo que eu falei para os irmãos anteriormente, que fala de Gamaliel, né? Então eu tenho que gravar esse, né? Me senti obrigado a gravar esse para poder encaixar com o outro estudo, entendeu? Que é o último, na verdade, aqui é o 8º vídeo, né? É o último vídeo que eu vou gravar, beleza? Então vamos lá, então. Sem perder tempo, né? Vamos para 1 Samuel, né? 1 Samuel, capítulo 18, verso 1. Diz o seguinte, ó. E sucedeu que quando Davi, e quando Davi terminou de, aliás, e sucedeu que quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas, né? A alma de Jonatas foi unida à alma de Davi. Esse código aqui que eu vou mostrar para os irmãos é da aliança que Davi fez com Jonatas. Então, é um segredo espiritual que está interligado com Atos 5. Entendeu? Então aqui é um segredo que eu vou passar para os irmãos aqui, é um código espiritual da aliança que Jonatas fez com Davi, né? Porque Jonatas, ele era professor de Davi, né? Foi Jonas que ensinou Davi a guerrear, não foi? Pois então. Então tem um código espiritual aqui que está ligado com Atos 5. Entendeu? Vou mostrar para os irmãos aqui esse código aqui. Vamos lá. E aconteceu que quando Davi, né, terminou de falar a Saul, né, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Diz que Jonas amou Davi, né, com a sua própria alma. Depois que Davi voltou, né, do combate contra Golias, né, contra o campeão, aí Jonatas fez uma aliança com Davi, né? Amou Davi com a sua própria alma. Entendeu? E Saul o tomou naquele dia, né? Tal. Beleza, vamos conhecer a história aí, né? Então aqui, a questão aqui, o ponto é aqui, ó. Diz que Jonas amou Davi com a sua própria alma. Foi uma aliança que ele fez, né? Uma aliança. Entendeu? Aí os irmãos vão lá para Provérbios, capítulo 9, verso 8. Provérbios 9, verso 8 e 9. Provérbios 9, verso 8 e 9. Diz o seguinte. Aqui, ó. Não reproves o escarnecedor, para que ele não te odeie. Repreende o homem sábio. Quem é o homem sábio? Quem é o homem sábio, irmãos? O homem sábio. Quem é ele? O homem sábio é um homem poderoso, irmão. Está em Isaías 28, verso 2. Ele é um homem sábio, um homem poderoso na palavra, né? Um homem sábio. Entendeu? Está lá também em Mateus 3, né? Verso 11. Homem poderoso, né? Um homem sábio. É ele que é homem sábio aqui, falando aqui de Provérbios 9, verso 8. Não repreendes o escarnecedor, né? O zombador. Entendeu? Para que ele não te odeie. Né? Repreende um homem sábio, ou seja, instrui um homem sábio, né? E ele te amará, tá vendo? Ele te amará. Entendeu? O que está escrito lá em Samuel diz que Jonas amou Davi, não foi com a sua própria alma. Tá vendo? Uma aliança que eles fizeram. Aí, ó, repreende, né, Renan? Instrui, né? Ensina, repreende um homem poderoso, um homem sábio, e ele te amará. Tá vendo? E ele te amará. Quem amou Davi lá com a própria alma foi Jonatas. E Jonas era quem? Era professor de Davi, né? Foi ele que ensinou Davi a guerrear. Entendeu? Aí fala aqui, ó. E ele te amará.
Dá instrução ao homem sábio, né? Ao homem poderoso. E ele será ainda mais sábio, ainda mais sábio. Já é sábio, aí você instrui ele, ele será ainda mais sábio. Será ainda mais poderoso, entendeu? Verso 9, ó. Dá instrução ao homem sábio, ao homem poderoso. E ele se fará ainda mais poderoso, né? Ainda mais sábio. Porque é um código espiritual, né? E está interligado lá com Isaías 53. Bora lá ver? Isaías 53, verso 12. Né? Aqui, ó. Isaías 53, verso 12. Vamos pegar lá. Isaías 53, verso 12. Diz o seguinte. Portanto, né, aqui é Yahshua falando. Tá vendo? Yahshua falando. Por quê, irmãos? Porque após a terceira rebelião, a cronologia muda. Entendeu? Né? O ramo direito se torna Jonatas, ser Jonatas, né? E Davi se torna ser quem? Ser Paulo. Entendeu? Tá lá em Atos 5. Não diz que Gamaliel, né, foi instrutor de Paulo, né? Professor de Paulo? Pois então. E após essa terceira rebelião, a cronologia muda. Agora o ramo direito agora é quem? É Jonatas. Então quem é Davi? É Paulo. Entendeu? Paulo era aluno de quem? De Gamaliel. Assim como Davi era aluno de Jonatas. Entendeu? Então agora mudou a cronologia. É um segredo, entendeu? Espiritual. É camadas, são camadas, entendeu? A cronologia muda, né? Vamos lá, aqui, ó. Ó, Isaías 53, verso 12, ó. Portanto, atenção, portanto, eu dividirei para ele uma porção, para ele quem? Para o ramo direito, né? Para Jonatas, né? Aqui é Yahshua falando, porque Yahshua agora está sendo retratado como Davi, né? Davi, Paulo, tudo uma coisa só. Daniel, Neemias, tudo uma coisa só. Então Davi aqui está sendo retratado como quem? Como Yahshua, né? E o homem sábio como Jonatas, né? Lembra de Provérbios, né? Ensina, né? Ensina um homem sábio, um homem poderoso. Que é Yahshua ensinando ele aqui já, né? Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte. Quem é um homem forte? Um forte, homem sábio. Quem é o forte? Quem é? Diz que Yahshua aqui está dividindo, né? Está instruindo quem? Lembra de Provérbios 9, nós leu? Instrui o homem forte, o homem sábio, o homem poderoso. Então aqui Yahshua está instruindo quem? Está instruindo o homem forte. Entendeu? Para ele se fazer ainda mais forte, ainda mais poderoso. Né? Aqui, ó. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande. Ele dividirá o despojo com o forte, com o homem poderoso. Diz que despojo é esse, irmãos? São o quê? São revelações, instruções, ensinamento. Lembra de Provérbios nós leu? Né? Instrui, ensina um homem forte. Ele se fará ainda mais forte, ainda mais poderoso. Entendeu? Porque quando Davi voltou da batalha contra Golias, né? Derrotou Golias ali, né? Davi renovou as forças de Jonatas. Jonatas estava desanimado. Quem é Jonas na escritura? É um homem direito. Entendeu? Está desanimado, né? Aí quando Jonas viu Davi derrotando o gigante, né? Ali, né? E Jonas viu que Jonas, né? Ele teve esperança, né? Teve mais esperança no futuro de Israel, vamos dizer assim. Né? Teve esperança no futuro de Israel. Aí Jonas foi renovar as suas forças. Porque Davi renova as forças de Jonatas. Davi derrota o gigante, né? O campeão, ali, o vencedor. Aí Jonas vê isso, né? E renova suas forças, né? A sua fé é renovada. Por isso que o ramo direito ele volta. Porque ele renova suas forças. Entendeu? Ele renova suas forças. E vem e destrói o restante dos filisteus. Entendeu? Destrói o restante dos filisteus, né? Que está lá em Isaías e Salmos. Salmos 89, né? Verso 19 em diante. Entendeu? Então, por isso que o ramo direito ele volta. Por quê? Porque as suas forças foram renovadas. Entendeu? Ele viu Davi matar o gigante, né? Aí a Jonathan tem as suas forças renovadas, né? Entendeu? Aí ele volta. Ele anima de novo, entendeu? Por isso que ele volta de novo, o ramo direito. Aí é Malaquias, né? 3, verso 2 em diante. Pois então, Malaquias 3, 1 é o 3, né? No caso. Aí fala aqui, ó. Portanto, eu dividirei para ele uma porção. Né? Instruirei, ensinarei ele com o grande. E ele dividirá o despojo, né? Palavra, né? Palavras, conhecimento. O despojo aqui é o conhecimento, o despojo aqui. Conhecimento, entendeu?
E ele deram para ele, né, para o homem forte, despojo, né, com o homem forte, conhecimento, palavra. Porque ele tem derramado a sua alma até a morte, né? E ele foi contado com os transgressores, falando da morte de Alcha, né? E que transgressores são esses aqui? Direita e esquerda, né? E Alcha foi pregado madeira, né? Foi no meio assim, dois malfeitores, não foi dois transgressores, uma à direita e outra à esquerda, porque as duas casas de Israel caem. E Alcha, um inocente, né? No meio dos irmãos, ele é contado com os transgressores, contado. Ele é morto injustamente, entendeu? Né? Aí foi acusado injustamente, entendeu? É uma profecia. Aí fala aqui, ó, porque ele foi contado com os transgressores, né? Direita e esquerda, e ele carregou o pecado de muitos. Por isso que ele morreu, para carregar o pecado de muitos, né? Entendeu? E fez intercessão pelos transgressores. Que é o transgressor? Direita e esquerda, a casa da direita e da esquerda. Entendeu? Por isso que lá em Salmos 69 diz que Ial falou o quê? Foi Ial que permitiu o filho ser ferido, não foi? Permitiu o filho ser ferido. Por quê? Para poder ser, para expiar o pecado dos transgressores, né? Que é os transgressores, uma à direita e outra à esquerda. Entendeu? Código espiritual são camadas, né? São segredos dentro de segredos. Aqui, ó. Aí fala aqui, ó, mas disse aqui que Alcha, né, instruiu o homem sábio, né, dividiu o seu despojo com o homem sábio. Provérbios 9, verso 8, né, verso 9. Né, instrui o homem sábio, ou seja, dividiu o seu despojo com o homem sábio, e ele fará ainda mais sábio, mais poderoso. Entendendo? Aqui, ó. Aí esse conhecimento aqui que o raminho direito recebe, né, de Alcha, esse conhecimento aqui que ele recebe, né, ele vai lá, ele confirma esse conhecimento aqui que ele recebe, ele confirma. Você quer ver? Ele confirmando a palavra, a mensagem. Ele vem e confirma, né? Aqui, ó. Apocalipse. Tá tudo interligado, irmão. Tudo interligado. Entendeu? As escrituras. São segredo dentro de segredo, né? Aqui, ó. Aquela mensagem que ele recebeu lá em Isaías 53, verso 12, né? O despojo que ele recebeu, a mensagem, a palavra, ele confirma aqui, ó, o raminho direito, que é Jonatas, né? Homem forte. Aí ele confirma aqui o que ele recebeu. Ó. Apocalipse 22, verso de número 16. Diz o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Apocalipse 22, verso 16. Eu e Alcha, né? Tá interligado com Isaías 53, verso 2. Uma coisa. Eu e Alcha enviei o meu anjo. Quem é o anjo? É um homem forte. Entendeu? Um homem poderoso. Enviei o meu anjo, né? O anjo do Evangelho Eterno. E vi um anjo lá pelo meio do céu. E tinha o Evangelho Eterno. Aí ele, esse anjo aí. E eu e Alcha enviei o meu anjo. Para testemunhar, né? Ou seja, testificar, confirmar essas coisas. Que coisas? O despojo que ele recebeu lá em Isaías 53, 12. Né? E eu dividiria para ele um despojo, que é conhecimento, instrução, ensinamento. Aí ele retém esse ensinamento e confirma no meio da igreja. Confirma no meio da igreja. Confirma. Entendeu? Ele vem, ele volta e confirma a palavra. Entendeu? Tem que confirmar a palavra. É o testemunho. E aí eu e Austin veio o meu anjo, né? Ruim e forte, para testificar, né? Para testemunhar essas coisas, né? Essa palavra, esse despojo que ele recebeu, né? Das igrejas. Tá vendo? Ele testifica, ele confirma. Ó, de fato a palavra de Al. Entendeu? Aí vamos lá, meio das vezes, né? Tá lá, aí vai se cumprir, aí vai se cumprir Joel 1, verso 8, né? Lamenta como a virgem, que virgem? A virgem que caiu. Eles vão ver que eles caíram, vão se lamentar, né? Amargamente. Entendeu? Eles vão se lamentar amargamente. Aí se cumpre Joel 1, 8. Depois que eles ouvirem a palavra, a confirmação da palavra, eles vão, né? Vão cair, né? Entendeu? Ali. Eles vão plantear, vão chorar amargamente, né? Lamenta como a virgem. Entendeu? Que estava vestida de saco, né? Arrependimento. Pelo marido da sua mocidade. Entendeu? Aí se como Joel 1, 8. Ok? Então é isso aí, mano. Bora lá continuar aqui. 1 Samuel 18, né? Não estava lendo no início? Então bora lá. 1 Samuel 18, agora vamos ler do verso 6, ó. Diz o seguinte. Ó. E sucedeu que quando eles vinham, quando Jonatas e Davi vinha, né? Ali, né? Os israelitas vinham, os israelitas, né? No caso ali, né? Os israelitas vêm do combate, né? Ali. E sucedeu que quando eles, né, vinham, quando Davi retornou do combate, né? Da luta, né? Ao filisteu, né? Ao campeão, ao vencedor,
Os irmãos já conhecem quem é esse vencedor, né? Esse campeão. Os irmãos já sabem quem é ele já. Eu revelei ele. Entendeu? Quando Davi retornou do combate, já o campeão, né? O campeão. Davi retornou do combate. Né? Do combate. Que combate é esse? Quem foi que lutou contra esse vencedor aqui? Foi quem? Espiritualmente. Quer ver? Já mostra para os irmãos lá. Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Aqui, ó. A escritura tem que ser de segredo, irmão. Entendeu? Ser de segredo. E os irmãos têm que ter espiritualidade, né? Profundidade para entender esses segredos, entendeu? Tem que ter espiritualidade. Se não tiver, entendeu? Tem que compreender esses segredos, né? Porque é segredo de segredo, entendeu? São níveis, né? São níveis de interpretações, né? Espirituais, entendeu? A escritura não é rasa, ela é profunda. E ela tem níveis, né? Ela tem níveis de interpretações, entendeu? Então o irmão tem que ser muito espiritual para compreender esses níveis, né? De interpretações, né? Essa profundidade. Aqui, ó, Timóteo, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, né? Capítulo 4, versículo de número 7, ó. Combati um bom combate. Que está lá em Samuel, Samuel 18, né? Em 1 Samuel 18, verso 6. E aconteceu que quando eles vinham, quando Davi retornou do combate. Davi aqui está sendo comparado com quem? Comparado com quem? Com Paulo. Tá vendo? Davi aqui está sendo comparado com Paulo. Porque após a terceira rebelião, né? A cronologia muda. Né? A cronologia muda. Davi o ramo direito, agora é Jonatas. Jonatas, ramo direito. Né? E Davi agora é quem aqui? Se tudo está mudando, falando que é Paulo. Combati um bom combate. Contra quem? Contra o antimachista espiritual, contra o Golias, contra o vencedor, né? Contra o vitorioso. Entendeu, irmãos? Quem é esse vitorioso? Mostra para os irmãos. Quer ver, ó? Rapidinho, irmão. Rapidão aqui. Deixa eu pegar um negócio aqui. Então, quem é esse vitorioso aí? Quem é esse homem? Quem é esse Golias aí, espiritualmente falando? Quem é esse vitorioso, né? Esse campeão? Porque vitorioso é campeão, é uma coisa, né? É uma coisa. É o mesmo sentido. Aqui, ó. Mostra quem é, ó. O nome dele aqui, ó. Né? Vitorioso, né? Um antimachista espiritual, né? Aqui, ó. Vou mostrar para os irmãos. Os irmãos escrevem aí a palavra vitorioso, né? Vitorioso. Ó. Ó, vitorioso, ó. Né? Eu passei o código já, né? Do antimachista espiritual, de Apocalipse 6, verso 2, né? Do vitorioso, que sai vitorioso e para conquistar, para vencer. É um antimachista espiritual, né? Aqui, ó. Os irmãos colocam a palavra vitorioso. Não se dá para os irmãos ver. Tá vendo a palavra aqui? Vitorioso, irmãos, ó. Eu escrevi aqui, ó. Se dá para os irmãos ver, ó. Vitorioso, eu botei aqui, ó. Dá para os irmãos ver, não? Tá muito... Aqui, ó. Eu coloquei a palavra aqui, vitorioso, ó. Eu escrevi, ó. Vitorioso. Aí quando os irmãos colocam a sílaba, aqui, ó. A palavra vitorioso, né? Vai estar o nome do traidor. É o quê? Separa a sílaba. Separa a sílaba da palavra vitorioso, ó. Separa a sílaba, vai estar o nome do traidor aqui, ó. Que é o quê? Vitor, tá vendo aí, ó? Esse é o nome do traidor, do Judas, né? Espiritual, do antimachista espiritual, ó. Do Golias, né? Espiritual, o couro cabeludo, tá vendo? Tem um couro cabeludo, né? Ele aqui, ó. Vitorioso o nome, né? Porque o nome dele significa essa palavra aqui, vitorioso, né? Vencedor, né? Ou conquistador, entendeu? Aí, ou seja, o próprio nome dele, né? O próprio significado do nome dele revela o nome dele aqui, ó. Que é o quê? Vitor, ó. Vitorioso. Aí você fala assim, dá o quê? O nome dele aqui, ó. Vitor, esse é o nome do traidor. Entendeu? Infelizmente, né? Não adianta. Entendeu, irmãos? Vou continuar aqui. Então Paulo aqui, então tá quem? Tá sendo quem? Tá sendo quem aqui comparado com quem? Com Davi. Né? Ele combatia um bom combate, né? 1 Samuel 18, 16, diz assim, ó. Sucedeu que quando eles vinham quando Davi retornou do combate ao filisteu. Aí a gente pode falar, né? Paulo fala, combati um bom combate contra quem? Contra o filisteu. É um código, é um segredo. Então Paulo está sendo comparado com quem? Comparado com quem? Com Davi. Entendeu? Por quê? Porque pós ser a rebelião, a cronologia muda. Jonatas, o ramo direito agora é Jonatas, né? E Paulo é Davi. Entendeu? Mudou a cronologia. Entendeu, irmão? Segredo aí? Aí Paulo fala aqui, ó.
Combati um bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora me é estendida uma coroa. Que coroa é essa? Que coroa é essa? Essa coroa aqui é a mesma coroa que está lá em Apocalipse 6, verso 2, que foi dada ao antimachista espiritual, né? Ao Nicodemo, ao vencedor, ao vitorioso. Foi aí Paulo fala, não? Desde agora me é estendida, estender é erguer, né? É erguer da cabeça do antimachia e põe a cabeça de quem é de direito. E quem? Paulo, que é Yaucha, né? Espiritualmente. Davi, Paulo e Yaucha, é tudo uma coisa só. Entendeu? É espiritualmente. Tá entendendo? Por quê? Porque o antimachista espiritual, né? O antimachista espiritual, ele tenta usurpar o lugar de quem? Do verdadeiro pacificador. Assim como será aí no mundo literal, né? O antimachista literal lá, o Emmanuel, não vai querer tomar o lugar de Yaucha? Não vai? Põe então usurpar o lugar de Yaucha? O lugar de Yaucha lá. Ele que é o rei de Israel, é Yaucha. Mas o antimachista espiritual queria usurpar, né? O lugar de Yaucha. Vai ser coroado lá pelos judeus e traidores, né? Os edomitas. Entendeu? E da mesma forma ia acontecer no meio da igreja, de forma espiritual. Entendeu? Essa coroa aqui, ó, que Paulo fala que será estendida, erguida. Erguida é da cabeça de quem? Do antimachia, do falso machia, e da cabeça de quem? De Paulo. De quem é de direito. Essa coroa aqui também está lá em quem? Está na onde? Está em Ezequiel 21, verso 25 e 27. Vamos ler? Ezequiel 21, verso 25 ao 27. Aqui, ó. Ezequiel 21. Vou pegar rapidinho. Ezequiel 21. Aqui, ó. Verso 25 e 27, ó. A mesma coroa que está lá em. A mesma coroa que está lá em Timóteo e Apocalipse 2. Verso, capítulo 6, 2, né? A mesma coroa, a mesma coisa. Ó. E tu, profano e perverso, aí é onde machia. Perverso príncipe, né? Príncipe é principal, né? Príncipe é principal, né? Líder, liderando, tá liderando ali, entendeu? E tu, profano, né? E perverso príncipe, né? Principal, líder de Israel, cujo dia é chegado. Quando a iniquidade, né? A iniquidade tiver um fim, né? Quando a iniquidade tiver um fim, né? Até um fim, Yahweh vai dar um fim a essa profanação no templo eterno aí. Yahweh vai dar um fim, entendeu? Através de quem? Através do Jonatas, né? Entendeu? Do homem forte. Que vai vir, né? Renova suas forças, né? E destrói o restante dos filisteus, né? Dos traidores. Assim diz Iau, Criador. Remove, né? Ergue o diadema, ergue a coroa. Que Paulo falou lá. Desde agora me é erguida uma coroa, né? Erguida a cabeça de rei, de Machia e colocar quem para Paulo, colocar a cabeça de Paulo, de quem é de direito, né? Do rei, né? De Alcha. Entendeu? Assim dizia o Criador, remove, né, ergue a coroa da cabeça do perverso, né, e tira a coroa, esta não será mais, né, não será a mesma. Exalta aquele que está embaixo, tá vendo? E humilha aquele que está no alto, soberbo. E humilha o soberbo e exalta o humilde, né, assim? Então, e abate o soberbo, né, o soberbo e o abate. Aquele que se exalta, né, que tem olhos altivos, né, que acha melhor que os outros. Olhos altivos, a soberba. Aí, ó. Exalta aquele que está embaixo e humilha aquele que está no alto, soberbo. E aí Yahweh fala, né? Eu a revirarei. E ela não será mais, até que venha aquele de quem é de direito. Tá vendo aí? E eu darei a ele. Tá vendo? Profecia? Por isso Paulo fala, né? De agora é meio estendido. Combati um bom combate contra o Filisteu, né? Contra Golias, né? Desde agora me é estendido uma coroa, né? De glória, de justiça. Que é Ezequiel aqui, ó. Entendeu? Tira a coroa da cabeça do soberbo, né? Ergue a coroa da cabeça do soberbo e põe na cabeça de quem? De Paulo. Entendeu? É um código, irmão. Não adianta. Entendeu? Não adianta. Por quê? Porque Paulo, né? E Alche e Davi estavam interligados. É uma coisa só. Entendeu? Paulo, Davi e Alche é uma coisa só. Daniel, Neemias é uma coisa só. Entendeu? Tudo em segredos espirituais, né? Camadas em cima de camadas. Entendeu? Não adianta, né? Por isso que Paulo diz lá, né? Paulo diz lá, que quando eu mostrei para os irmãos no vídeo passado, que Paulo fala bem assim, ó. E a alma me livrou da boca do leão, né? E por meio de mim, é Paulo falando, por meio de mim, né? Todas as questões do conhecimento foram reveladas, por meio de mim. Entendeu? O conhecimento da Escritura completamente foi revelado, né? Entendeu? Todo o conhecimento completo da Escritura foi revelado, completamente. Por meio de quem? De Paulo. Entendeu? Que representa de quem? Representa de Alcha, representa de Davi, representa de Daniel, Neemias, é uma coisa só.
Entendeu? Por meio de mim, né, todo o segredo da escritura foi revelado completamente. Né? E ele me livrou da boca do leão. Que é o leão? É o leão morto. Né? Que está em Eclesiastes 9, como você pôs, irmão, o código lá do leão morto. Entendeu? Então, é isso aí. Vamos continuar. Daniel, Samuel, né? 1 Samuel. Aqui, ó. 1 Samuel 18. Deixa eu raciocínio aqui, né? 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, verso de número 7 agora. Verso número 7. Aqui, ó. E as mulheres... Aliás, vou ler do 6 de novo, né? Vou ler do 6, aí depois eu ler o 7. E aconteceu que quando eles vinham, quando Davi retornou do combate ao Filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel, né? De Israel, contando e dançando, né? Para encontrar o rei Saul, com trombeta, né? Com trombretas, né? Trombetas, com alegria e com instrumentos de música, né? Musicais. E as mulheres respondiam umas às outras, né? Cantando, né? Enquanto tocavam, né? E diziam: Saul matou seus milhares, né? Saul matou seus milhares, né? 1000 cai à sua esquerda, e Davi matou seus 10 milhares. Davi matou quem? 10 milhares da conta do lado direito. Tá vendo? Davi mata eles. Os filisteus. Davi derrota os filisteus, né? Mas quem morre primeiro? Quem morre primeiro é o campeão dos filisteus. Quem é? O Golias. Quem é o vencedor. Entendeu? É o chefe, né? É o príncipe deles. É o campeão, né? É o vencedor. Davi mata ele primeiro, depois mata o restante dos filisteus, né? Dos traidores, né? Dos bajuladores, né? Vendo aí? Saul matou seus milhares, 1000 cai à tua direita, à tua esquerda, e Davi matou seus 10 milhares, e 10 mil à tua direita. 1000 cai à sua esquerda e 10 mil à tua direita. Quem matou os 10 mil foi Davi. Davi matou, né? Tá vendo aqui? O cantigo das mulheres, para Davi. Saul matou seus milhares à esquerda, né? E Davi matou seus 10 milhares à direita. Está em Salmo 91, verso 7, né? E 8. Entendeu? E ao dará recompensa, a retribuição. Quem é os ímpios? Quem é os ímpios? Direita e esquerda. O ministério direita e esquerda são os ímpios. Entendeu? Porque os dois ministérios caiu. Das duas casas de Israel caiu. Entendeu? Aí ao dar retribuição para eles, né? Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa, a retribuição dos ímpios. Lembra de Atos 5? Retribuição de Gamaliel. Gamaliel, que era professor de Paulo, né? Que era instrutor de Paulo. Não era? Dar retribuição a quem? Aos seus inimigos. Aos seus inimigos. Quem é? Os filisteus. Entendeu? Por isso que o homem de direito ele volta. Por quê? Porque ele teve a sua fé renovada. A escritura mostra que Jonatas, né, que é o homem de direito, ele está desanimado. Por isso que ele, com muito tempo, ele sem pregar, né? Muito tempo, está desanimado. Deu aí quando ele vê Davi, quando Jonas vê Davi matar o Golias, né, matar o gigante, aí Jonas tem a sua força renovada, né? Ele acredita no futuro de Israel lá, né? Aí ele renova suas forças. Davi renova a força de Jonatas. Vai fazer uma aliança, os dois, ó. Os dois fazem uma aliança. Entendeu? Por isso que o ramo direito ele volta, porque ele está desanimado. Por isso que ele ficou muito tempo aí sem pregar. Ó. Quase 2 anos, né? Sem pregar aí. Porque é uma profecia. Mas eu fico mostrando, a profecia mostra que ele está desanimado. Jonas está desanimado. Aí ele vê Davi matar o Golias, né? Aí Jonas tem a sua força renovada e volta. Entendeu? Volta com tudo, né? Destruindo o restante dos filisteus. Entendeu, irmãos? É profecia, não adianta. Não adianta. Aí é essa aliança que Paulo, né? Aliás, né? Que Davi, né? E Jonas faz aliança, né? Do aluno e o professor. O aluno e o professor fazem a aliança. Gamaliel e Paulo. Jonas e Davi. Entendeu? Faz a aliança. Entendeu, irmãos? Profecia é que é forte. É forte. Forte. Entendeu? Vamos continuar lendo aqui. 1 Samuel 18, no versículo 14. Continuar lendo aqui. Aqui, ó. E Davi se portava com sabedoria, né? Com prudência. Davi comportava, né? Ele era prudente, né? Ele era muito de falar. Davi ele ficava mais calado, né? Ali, prudência ficar calado, né? Tá lá em Amós, né? Amós, né? Amós 5, parece, né? Diz assim: é o prudente guardará silêncio. Ou seja, o prudente, né? Fechará sua boca. Guardará silêncio. Entendeu? Porque Davi era assim, né? Ele era mais um cara mais silencioso, né? Mais quieto. Onde ele ia, ele se comportava com prudência, né? Se comportava com prudência, vamos dizer assim. Ele não é de falar muito, ele é prudente. Entendeu? Davi se portava com prudência, né? Com sabedoria. Não para onde é que ia.
Em todos os caminhos, tá vendo aí? Todos os caminhos. E o Yahweh estava com ele. Tá vendo? Yahweh estava com ele. Tá vendo aí? Hum. Aí você vai lá para Josué, capítulo. Presta atenção aqui, irmão. Ó, Davi se portava com prudência, né? 1 Samuel 18, 14. Davi se portava, né? Se comportava com prudência, né? Em silêncio. Em todos os seus caminhos. Grifa essa palavra caminhos aqui. Grifa ela, caminhos, né? E vai para Josué, capítulo 1. Josué 1. Josué. Vou pegar aqui rapidinho. Josué 1. Verso 7 e 8. E o seguinte. Ó. Somente ser forte e muito corajoso. Davi não era corajoso? Davi enfrentou Golias sozinho. Os outros se acovardaram, os covardes. Os outros se acovardaram, né? Os irmãos israelitas, todo mundo se acovardou. Ninguém quis enfrentar Golias, né? O campeão. Entendeu? E se gabava ainda, né? Nós somos guerreiros de Saul, se gabava, mas nenhum tem coragem de enfrentar o Golias, nenhum tem coragem de enfrentar. Foi Davi que enfrentou o Golias sozinho. Entendeu? Mas os que se gabavam, né? Que era soldado de Saul, nenhum teve coragem. Mas um pastor de ovelha teve coragem. Não foi? E Yahweh estava com ele. Por isso que ele matou o Golias, né? Conseguiu matar o Golias. Porque Yahweh estava com ele. Entendeu? Foi obra de Yahweh. Entendeu? O Davi não, foi Yahweh, na verdade, né? Entendeu? Que fez aquele feito ali, ó. Né? Impossível, né? Impossível que ele fez ali. Mas para Yahweh nada é impossível, né? Yahweh para Yahweh nada é impossível. Entendeu? Olha aqui, ó. Josué 1,7. Grifou a palavra caminhos lá, nós falamos de Samuel, grifou a palavra caminhos. Agora você lê primeiro Josué 1,7 e 8. Diz o seguinte: somente se tu for forte, muito forte, né? E corajoso, né? Que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei, ou seja, ser prudente. Observar tudo e o que é bom, né? Prudência é isso aí. Aí, ó. Que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei, que lei? A lei de Moisés. Que meu servo Moisés, tá vendo aí? Ordenou-lhe, né? Ordenou-te, né? Dele não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. Como assim? Deles não se desviará. Você não pode cair em idolatria. Você não pode adorar. Você não pode idolatrar nem um raminho direito, nem um raminho esquerdo. Ouve a voz de Yahweh. Mateus 17, verso 3 ao 5. Né? Este é meu filho, a ele ouve. Você não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas segue o caminho reto. Quem é o caminho? É Yahweh. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Entendeu? Então segue o caminho. Quem é o caminho que fica no meio assim? É um caminho que fica no meio e os dois muros de água à esquerda, uma à direita e outra à esquerda, né? Quando Moisés atravessou o povo no meio do Egito ali, no mar Vermelho, né? O mar de juncos, né? Aí teve um muro à direita, né? De água e um à esquerda. E se você atravessar o lado direito, você ia morrer afogado pelo muro de água que está no lado direito. Se você atravessar o muro do lado esquerdo, você ia morrer afogado também, né? Com o muro de água do lado esquerdo. Você tem que seguir o caminho reto. Porque Yahweh é o caminho que chega a Yahweh. Né, que chega a Yahweh. Este é meu filho, a ele ouve. Você não pode se apegar com pessoas, se apegar nem com Moisés, nem com Elias, mas com a voz de Yahweh. Né? O prudente, né, o 144.000, segue a voz de quem? Do Cordeiro. Para onde é que vai? Se Yahweh ir para o lado direito, você tem que seguir ele. Se Yahweh ir para o lado esquerdo, você tem que seguir ele. Não importa para onde que Yahweh vai. Você tem que seguir ele, sempre seguir ele. Porque Yahweh faz isso aí para provar os corações. Para ver se as pessoas estão pegando com pessoa com a palavra da verdade. Entendeu? Então Yahweh faz uma estratégia dele. Tem vezes que ele usa o raminho direito, depois tem vezes que ele sai de lá e usa o raminho esquerdo. Entendeu? Porque os dois são testemunhas de Yahweh, né? Os dois são ungidos. Então Yahweh, tem vezes que ele faz essa troca, né? Essa troca. Por isso que lá em Apocalipse fala, né? Que o 144.000 sai o cordeiro, para onde é que vai? Porque ele fala para onde é que vai? Mostrando que o cordeiro muda de lugar. Ele vai para o lado esquerdo, vai para o lado direito, aí você tem que discernir qual é a voz de Yahweh. Você tem que discernir quando Yahweh está falando. Entendeu? Porque Yahweh ele muda de lugar, ele não fica só no lugar não. Ele fala, você tem que seguir o cordeiro para onde quer que vai. Por que fala isso? Para onde é que vai? Porque ele muda de lugar, ele troca de lugar. Ele vai para o ramo direito, depois volta para o ramo esquerdo. Então você não pode se apegar com pessoas, não, meu irmão. Se você se apegar com pessoas, você vai cair do cavalo. Entendeu? Vai cair do cavalo. Porque Yahweh,
É uma estratégia de Austin. Ele muda de lugar para ver se você está pegado com pessoas ou com a palavra da verdade. Não importa onde Austin for ou ele está, importa é a palavra, é a mensagem que importa. Entendeu? Mas se você está pegado com pessoa, né? Ah, eu gosto desse irmão aqui, né? E eu não gosto daquele irmão lá não. Mas Yahweh está falando para aquele irmão lá que você não gosta. Mas aí você vai deitar a palavra da verdade porque você não gosta do irmão. Você vai arriscar do livro da vida. Porque aí você está pegando com pessoas e não com a mensagem da verdade. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com esse fanatismo, né? Com essa idolatria. Por isso que Yahweh fala, né? Este é meu filho, a ele você tem que dar ouvido. Não se apega com pessoa, não. Entendeu? Não faz escolha de pessoa, né? Acepção de pessoa. Senão você não vai arriscar no livro da vida. Entendeu? Tem que ter prudência. Examinar tudo, né? Provar os espíritos. Provar. O que é provar os espíritos? É ver, prestar atenção no que cada um irmão do irmão fala. Examinar tudo e reter o que é bom. Entendeu? É isso que é prudência. Entendeu? Davi era prudente. Entendeu? Né? Josué era prudente, né? Entendeu? Aqui, ó. Ó. Dele não te desviarás, né, na lei da verdade, né, nem para a direita, nem para a esquerda, tá vendo aí? Nem para Moisés, nem para Elias, mas ouve o cordeiro, a voz do cordeiro, entendeu? Para que possas prosperar por onde quer que fores, tá vendo aí? Este livro da lei não se apartará da sua boca, né, ensinamento, mas nele meditarás dia e noite, né, vai estudar, né, meditar dia e noite, tá vendo aí? A fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Porque então farás procurar todo o seu caminho, para caminho aqui, tá vendo aí, ó? Todo o seu caminho, você vai se comportar com prudência em todos os seus caminhos. Que é o que Davi fazia, né? 1 Samuel 18, verso 14, ó. E Davi se portava com prudência, né? Em todos os seus caminhos. Tá vendo aí? Falar caminho de novo? Porque é Josué. Entendeu? Porque então farás prosperar todo o seu caminho. Tá vendo? Você se comportará com prudência em todos os seus caminhos. Entendeu? Com prudência, né? Sabedoria. Entendeu? Aí eu vou ler de novo aqui, Josué, né? 1 verso 8, diz assim, né? Este livro da lei não se apartará da tua boca, né? Ou seja, você tem que meditar nele e ensinar para os outros. Né? Um edifica o outro, entendeu? Mas nele meditarás dia e noite, né? Nele meditará. O que é meditar? É estudar, irmão. É estudar. Estudar a palavra, entendeu? Mas nele meditará dia e noite. Está lá em Salmos, você quer ver? Salmos 1, verso 1 ao 6. Salmos 1, verso 1 ao 6. Ó. Salmos 1, verso 1 ao 6. Diz o seguinte. Ó. Abençoado é o homem, que homem é esse? Josué. Falando de Josué. Tá ligado com lá com Josué, que eu li agora. Abençoado é o homem que não anda no conselho do quem? Do ímpio. Nem fica no caminho dos pecadores. Que pecadores? Direita e esquerda. Né? O que está escrito lá em Josué? Não se apartará do caminho, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Isso aí que são pecadores, né? Direita e esquerda, né? Os ímpios. Aqui, ó. Abençoado é o homem, né? Josué, que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores. Tá vendo aí? Direita e esquerda. Nem assenta na cadeira dos zombadores. Que cadeira é essa? Que cadeira é essa? Eu explico para os irmãos. Em Provérbios 9 também, né? Provérbios 9, 13. Uma mulher que se assenta numa cadeira. Que cadeira? Cadeira de Moisés. Estão os escribas e fariseus. Entendeu? Tá vendo? Nem se assenta, né? No trono, né, da iniquidade, né? No trono da injustiça, que está lá em Salmo 94, verso 20. Entendeu? Nem se assenta na cadeira dos zombadores, né? Dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Criador, Josué, aí, ó. Na sua lei medida dia e noite. Então, Josué, medida na lei dia e noite. Para que seja bem sucedido em todos os seus caminhos, né? E prospere em todos os seus caminhos. Entendeu? Mas o seu prazer está na lei do Criador. Tá vendo aí? A lei de Moisés, né? E a sua lei medita dia e noite. É Josué. Entendeu? Medita na lei, né? Dia e noite. Não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda. Entendeu? Vamos lá, continuando aqui. José. Eu vou lá para Atos, né? Atos 5. Só para fechar o raciocínio aqui, né? Atos 5, né? Já passei essa passagem de Atos 5, já expliquei, né? Esse segredo de Atos 5. Mas eu vou ler de novo para poder dar uma pincelada aqui. Atos 5.
Atos 5, né? Porque esse código aqui é da aliança de Jonas com Davi, né? Então eu vou ler Atos de novo, só para poder dar mais uma pincelada, né? Atos 5, verso 34. Aqui, ó. Então levantou-se no conselho de um certo fariseu, né? De nome Gamaliel, né? Aqui está Gamaliel, né? Mas nós sabemos que é Gamaliel, né? Gamaliel, quando eu mostrei para os irmãos no vídeo passado, significa o quê? Significa retribuição de Yahweh, ou recompensa do Criador, né? Recompensa de Yahweh, entendeu? Recompensa. Porque esse Gamaliel aqui vai vir trazendo recompensa aos seus inimigos, né? Aos filisteus, né? Vingança com recompensa, entendeu? Gamaliel era quem? Vocês vão pesquisar no Google aí. O Gamaliel, esse fariseu aqui, ó, ele era temido entre o povo, temido, né, respeitado, e ele era quem? Ele era professor de Paulo. Ele foi professor de Paulo, foi instrutor de Paulo. E quem está sendo retratado lá como professor de Davi é Jonatas. Porque esse Gamaliel aqui é Jonatas, é homem direito. E Davi está sendo comparado com quem? Com Paulo. Entendeu? É um código espiritual, tá? Tudo tem que estar ligado, ó. Não dá adiante. São segredos, né? De nome Gamaliel, né? Doutor da lei, né? De Moisés, ó. Respeitado por todo o povo. Tá vendo? Aí, então aqui tem os dois aqui, ó. Tem Paulo, que é o aluno, né? Que é Davi. E tem Jonas, que é o Gamaliel, que é o professor. Mas cadê o Golias aqui? Cadê o Golias? O Golias tá aqui no verso Golias tá aqui no verso 37, né? Que é o Judas, né? O traidor. Ele aqui, ó. Tá os três aqui, ó. Paulo, né? Davi, Jonatas, que é Gamaliel, e o Judas, que é o Golias, né? Tá aqui no verso 37, ó. Atos 5, 37. O Golias tá aqui, ó. Depois desses homens, levantou-se Judas, né? O Golias aqui, espiritualmente. Judas, né? O traidor, o couro cabeludo, né? Que tem o cabelo comprido, né? E provavelmente também o Golias também, né? O gigante lá, ele tinha cabelo comprido, né? Cabelo de mulher, assim. Meio, né? Aquele cabelo de mulher, parecido de mulher, né? Então, cabelo comprido. E Golias também, provavelmente tinha cabelo comprido, né? Golias, Judas também tinha, né? Aqui, ó. Porque eu faço Messias, né? Eu faço Messias espiritual, né? O Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem couro cabeludo, com cabelo comprido? Então, são segredos. Eu faço Messias. Aí fala aqui, ó. Depois deste homem, levantou-se Judas, né? De Galileia, no dia do censo, né? Do dia do cerco. E atraiu muitas pessoas após ele, né? E atraiu, conquistou, né? É o conquistador, é o Nicodemos, né? Que significa o quê? Nicodemos significa conquistador, ou governador do povo pobre, do povo leigo. Ele conquista com o quê? Com a lábia, com a bajulação. Na bajulação ele conquista o povo, né? Ele ganha como é que fala? A confiança das pessoas, entendeu? É um antimachista espiritual, ele bajula, entendeu? Por isso lá em Provérbios, né? Provérbios, fala bem assim a passagem de Provérbios, lá. Fiéis são a ferida do fiéis são a ferida do justo, né? Mas os beijos de um bajulador é enganoso, né? De um bajulador, né? De um longejeador é um enganoso, tá vendo? Então é melhor a melhor ferida, né? Do verdadeiro, né? É melhor a repreensão do sábio, né? Do que o abraço do tolo, entendeu? É melhor a repreensão do verdadeiro, né? Do que o abraço, do que o beijo do tolo, né? Do enganador, do traidor. Entendeu? O abraço de tamanduá, né? É o traidor. Entendeu? E ó. Depois desse homem levantou-se Judas, né? Da Galileia, no dia do censo. E atraiu muitas pessoas após ele. É um anti-magia espiritual. Né? De Apocalipse 2, verso 2. Apocalipse 6, verso 2. Né? O vitorioso, né? Que saiu vitorioso e para o quê? Conquistar. Conquistar o quê? O povo após ele. Entendeu? Ele conquista o povo após ele, na bajulação. Entendeu? Aí o povo vai lá e coroa ele, né? Os traidores, né? Os edomitas coroa o antimachista espiritual. Dá a coroa para ele. Entendeu? Mas a coroa não era dele, a coroa era de outra pessoa. Que eu já li para os irmãos quem era a pessoa. Combati o bom combate. Desde agora me é estendida uma coroa. Né? Estendida a cabeça do antimachia, do falso, e põe na cabeça de quem é de direito. Ezequiel 21, 25 a 27. Entendeu? A coroa não era dele, mas ele usurpou a coroa, usurpou o lugar do verdadeiro. Entendeu? Por quê? Porque é uma profecia, ó. Tá lá né, irmãos? E para Aguen querer usurpar a coroa de Aguen, é porque ele perdeu a dele. Entendeu? Para Aguen querer usurpar o lugar do outro, é porque ele perdeu o lugar dele.
entendeu? E para alguém querer roubar, usurpar, querer tomar a coroa do outro, ele perdeu a dele. Aí quer pegar dos outros, entendeu? São os usurpadores, né? Aqui, ó. Porque tá lá em Jeremias 9. Jeremias 9, ó. Quer ver, ó? Que fala da natureza dos espécies, né? Aqui, ó. Jeremias 9. Jeremias 9. Quer ver, ó? Jeremias 9. Verso 4, ó. Prestai muita atenção, cada um a seu próximo, né? E não confiei em nenhum irmão. Não é para confiar em nenhum irmão, não é para confiar. Entendeu? E não confiei em nenhum irmão, pois todo irmão irá usurpar. Tá vendo aí? Usurpar o quê? O lugar do outro. É um querer tomar o lugar do outro. Entendeu? É a ganância, é por inveja, é coisa de questão de poder, domínio, né? Inveja, ganância. Entendeu? É essa coisa aí. Entendeu? Soberba. Entendeu? Presta atenção. Presta muita atenção. Cada um ao seu próximo. E não confiar em nenhum irmão, pois todo irmão irá usurpar, tá vendo aí? Usurpar o lugar do próximo. Usurpar, tá vendo aí, ó? É usurpação, usurpadores, ó. Usurpadores. Não quer tomar o lugar do outro, né? São usurpadores de coroa, vamos dizer assim. Ele pega a coroa dele e quer tomar a coroa dos outros. Entendeu? Mas cuidado, toma cuidado. Toma cuidado com os irmãos, não confia em nenhum irmão, não. Entendeu? Ainda mais esses irmãos do leão aí, ó. Entendeu? Mas cuidado. Por isso que eu gravei esse vídeo aqui, ó. Ial tocou no meu coração, né? Ial, né? Tocou no meu coração para poder gravar esse vídeo. Para quê? Para alertar os irmãos, né? Para trazer um avivamento para a igreja, né? Um avivamento. Entendeu? Eu gravei esses vídeos aí. Os irmãos, abriu o olho. Entendeu? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Entendeu? A tua honra. Que tem irmão que usurpa, né? Que toma a sua coroa, né? Que perdeu a dele e quer tomar a sua. Entendeu? Então toma cuidado, abre o olho. Não confiei em nenhum irmão, pois todo irmão irá usurpar. E todo próximo anda caluniando, né? Com difamações, né? Zombando um do outro. Entendeu? E eles enganarão cada um a seu próximo. Enganarão, ó, e não falarão a verdade. E eles ensinarão suas línguas a proferirem que mentiras. E cansa de cometer iniquidade. Ele se cansa de cometer malícia. Malícia sobre malícia. Ele se cansa. Né? Ele diz lá, né? Que eles não dormem, eles não descansam enquanto fazem alguém tropeçar, alguém cair. Alguém desviar do caminho. Eu passei esse segredo já. Em algum vídeo aí que eu gravei. Eles não dormem, eles não descansam enquanto fazem alguém cair. Né? Em pecado, em transgressão. Entendeu? Porque são maliciosos. Malícia sobre malícia. Eles se cansam de cometer iniquidade. Entendeu? Então toma cuidado, toma cuidado. Por isso que o Ial tocou no meu coração para poder gravar esses vídeos. Por quê? Para trazer um avivamento para a igreja. E para a igreja abrir os seus olhos e não confiar nesses irmãos. Principalmente os irmãos do leão. Entendeu? Porque eles são os piores, né? Os piores são eles. Segundo as escrituras, os piores são eles. Ok? Infelizmente, né? Tem que passar a verdade, tem que falar a verdade. Entendeu? Aí. Então é isso, irmãos. Vou parar por aqui, né? É isso que eu queria passar para os irmãos, né? Aí fica esse estudo para os irmãos aí. Foi o último, né? Não vou gravar mais vídeo, né? Só foi para poder mesmo trazer um avivamento para a igreja, né? Para a igreja, né? De ficar esperto aí, né? Esses irmãos aí, entendeu? Porque, como diz lá em Amós, né? Os tempos são maus, né? Entendeu? E tomar cuidado com esses irmãos aí. Então fica esse vídeo para os irmãos aí, né? E fica por aqui mesmo, tá? O último vídeo que eu gravei. E é isso aí, irmãos. Os irmãos aí ficam na paz do Eterno e aos exércitos. E aos Machia.